Sabe aquelas frases de Confúcio que a gente vê por aí que parecem de biscoitinho da sorte? Então, esquece isso por um momento. O Confúcio de verdade criou uma filosofia muito mais prática, um verdadeiro guia para momentos de crise. É sobre esse caminho real que a gente vai conversar hoje. Primeiro de tudo, quem foi o Confúcio de verdade? Porque, antes de mais nada, a gente precisa separar o que é lenda do que é fato. Aquela imagem do super sábio que já nasceu sabendo tudo, não é bem por aí, sabe? A história real, na verdade, é bem mais pé no chão e, sinceramente, muito mais interessante. Olha só o contraste. De um lado tem a lenda, né? Um nascimento milagroso, um cara que já era um gênio desde criança. Do outro, o que a história sugere. Um homem de família humilde que ralou muito e chegou a ser um funcionário público de baixo escalão, cuidando de armazéns, de gado. Bem diferente. A maioria dessas histórias famosonas sobre ele foram criadas bem depois. Como a gente tem poucos fatos sobre a vida dele, o melhor jeito de conhecer o Confúcio de verdade é mergulhar nas ideias que ele deixou. Certo. Mas então, qual era a grande questão que o Confúcio queria resolver? Porque a filosofia dele não surgiu do vácuo, né? Pelo contrário, foi uma resposta bem direta a um mundo que, na visão dele, estava simplesmente caindo aos pedaços. Vamos tentar imaginar a China daquela época. Era um lugar completamente fragmentado. O imperador era só uma figura decorativa. Quem mandava mesmo eram os senhores de terra locais, que viviam em guerra uns com os outros, ignorando totalmente as tradições e os rituais. Na cabeça do Confúcio, a sociedade tinha perdido o seu caminho, o seu norte moral. Era o puro caos. E tem uma história que mostra bem essa frustração dele. Um dia, ele viu um nobre fazendo um ritual de dança que, pelas regras, só o imperador podia fazer. Para muita gente, isso seria um detalhe, uma besteira. Mas para Confúcio, não. Aquilo era um sintoma claríssimo da bagunça moral, do desrespeito que estava destruindo tudo. E aí ficava perguntando ao ar, como é que a gente conserta uma sociedade assim? E a solução que ele propôs não foi criar uma nova religião. Também não foi pegar em armas e fazer uma revolução. Foi algo bem mais sutil e talvez mais poderoso. Ele propôs um caminho de desenvolvimento pessoal, de aprimoramento moral. Um método para que qualquer pessoa, não importava de onde viesse, pudesse se tornar o que ele chamava de cavalheiro. E essa figura, o Sun Tzu, ou o cavalheiro, é a peça-chave de todo o pensamento dele. E olha, é muito importante entender isso. Ser um cavalheiro não tinha nada a ver com nascer em família rica ou nobre. Nada disso. Era um tipo de nobreza moral, uma coisa que se conquistava com o esforço de cada dia para ser alguém melhor. E para deixar bem claro o que é ser um cavalheiro, Confúcio faz uma comparação com o oposto dele, o que ele chama de homem vulgar ou homem pequeno. A diferença fundamental está no que move cada um deles. O homem vulgar, bom, ele só pensa em lucro, em levar vantagem. Já o cavalheiro, ele busca o que é certo, o que é moral, mesmo que não vá ganhar um centavo com isso. É uma diferença de propósito de vida, entende? Ok, legal. Mas na prática, por onde é que se começa essa jornada para ser um cavalheiro? Qual é a virtude número 1? A mais importante de todas. Para Confúcio, a resposta está numa única qualidade humana, mas uma qualidade superpoderosa. Essa virtude se chama Jian. É meio difícil de traduzir com uma palavra só. Pode ser benevolência, humanidade ou, de um jeito mais simples, bondade. Mas para Confúcio, Jian é muito mais que um sentimento. É a base, o alicerce do caráter. Antes de mais nada, um cavalheiro é uma pessoa genuinamente boa. Tá, mas como é que se pratica essa tal de benevolência no dia a dia? Aí é que vem a regra de ouro do Confúcio, um guia que é ao mesmo tempo super simples e super profundo para a vida inteira. A ideia é, não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a você. E um dos discípulos dele, para facilitar, resumiu isso em 2 passos bem práticos. O primeiro é o Shu, que é a empatia. É o esforço de se colocar no lugar do outro de verdade. Mas, e aqui está o pulo do gato, não adianta só sentir. Aí vem o segundo passo, o Chung, que é a ação. É você pegar essa empatia e fazer o seu melhor pela outra pessoa. Ou seja, é a empatia virando atitude. E é aqui que a gente começa a ver a real dimensão do pensamento do Confúcio. Porque para ele, essa transformação pessoal não era o objetivo final. Era só o começo. Era a sementinha. A partir de indivíduos melhores, se constrói famílias melhores. Com famílias melhores, se tem uma comunidade justa. E com comunidades justas, aí sim se tem um bom governo. Uma coisa leva a outra. E ele tem uma metáfora para explicar isso que é, na minha opinião, uma das mais bonitas da filosofia política. Ele diz que o poder de verdade não vem da força bruta, mas sim do exemplo.
Um líder que é virtuoso, um verdadeiro cavalheiro, influencia o povo como o vento dobra a grama. Sabe? É natural, não precisa de esforço. O poder de verdade, no fim das contas, é o poder do caráter. Basicamente, ele enxergava duas maneiras de governar. A primeira é na base da lei e da punição. Funciona? Ah, até funciona, mas as pessoas só obedecem porque têm medo. O segundo jeito, que é o caminho do líder cavaleiro, é diferente. Ele inspira as pessoas a quererem ser melhores. A mudança não é imposta, ela vem de dentro para fora. É outra história. E tem outra imagem fantástica que ele usa. O governante ideal é como a estrela polar. Pensa bem, ela fica lá parada no lugar dela, quieta. Ela não dá ordens, não grita com ninguém. Mesmo assim, todas as outras estrelas giram em torno dela, se orientam por ela. A virtude desse líder funciona do mesmo jeito. É como um centro de gravidade moral que organiza tudo ao redor, de forma silenciosa, natural. Agora, a grande ironia da história toda é que o Confúcio morreu achando que tinha fracassado. É sério, ele passou a vida tentando conseguir um cargo político importante para poder aplicar as ideias dele. E nunca conseguiu. Mal podia imaginar que, mesmo sem esse cargo, seu pensamento iria moldar a civilização chinesa e influenciar o mundo inteiro por mais de 2 milênios. Para os discípulos dele, o cara era de outro patamar. Um deles chegou a falar que tentar criticar o mestre era como tentar escalar o sol ou a lua, ou seja, uma tarefa impossível. Eles viam a sabedoria do Confúcio quase como uma força da natureza, uma coisa inalcançável. E tudo isso traz a gente de volta para o nosso tempo, né? A ideia central de Confúcio é tão simples que chega a ser chocante. Para consertar o mundo, comece consertando a si mesmo. Hoje, a gente vive num mundo cheio de regras complexas, de debates que nunca acabam sobre sistemas e leis. E aí fica a pergunta, será que a resposta mais revolucionária, no fundo, não seria simplesmente nos esforçarmos para ser pessoas melhores? Fica a reflexão. Talvez o antigo caminho do cavalheiro ainda seja o caminho.